Atenção, atenção, FOMC Minutes, agora na quarta-feira, 12 de outubro, às 15 horas. Por favor, não façam um trade nesse horário, que vai ser pra louco. Além disso, temos PPI hoje, na quarta, e amanhã tem o tão esperado CPI, que é a inflação, e o IPCA, como se fosse aqui no Brasil, sabe? Se você quer saber mais sobre o mercado financeiro e a perspectiva que vai ser desses números, se a gente tem um crash, se a gente vai ter um fundo aqui, vem comigo e vamos saber mais sobre isso. De novo eu repito para vocês, se a gente sair do mercado e perder os piores dias do mercado, a gente também perde os melhores dias, porque eles estão linkados. Vamos falar sobre o Market News. Vem comigo, tem coisa bem legal por aí. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Será que já vimos o pior? E se você é trader e quer ser patrocinado em nível internacional, você pode se juntar a uma prop firm. Tanto aqui a gente tem a Elite quanto a Apex. Tem outras também, tem a FTMO, tem a MyForex Fund, mas essas duas aqui é que continuam dando desconto, né? Porque você paga para fazer o desafio para ver ali a prova se você é consistente ou não, né? Então você pode usar BankMath 40 aqui para a Elite Trader Funding, que usa o TradingView, ou ainda você pode usar a Apex, que usa a Ninja Trader, e aí o código para ganhar os 50% de desconto tá na tela. A inflação no Brasil, gente, tá negativa. Isso aqui é fantástico. Enquanto a maior parte dos produtos internos brutos estão tudo negativo, e quando você tem mais de 2 PIB negativo, significa que o país está em recessão, aqui a gente está positivo. E com inflação negativa, olha que legal, os nossos preços estão mais baixos. Muito legal ver os gringos falando aí do Brasil para tentar entender, poxa, mas por que o real tá tão forte? Depois do dólar, gente, a segunda moeda mais forte é o real, acreditem se quiser. Vamos ao Market News, eu sou a C e aqui nós vamos ver os grandes e importantes acontecimentos de hoje, 12 de outubro de 2022. Então a gente viu ontem ali que o mercado meio que até que ficou direitinho, vai. Teve o SP500 ali que só caiu 0,65%, o Nasdaq sofreu mais, foi menos 1,10% e o Dow mais 0,12%. Vamos dar uma olhada agora nos setores. Esse aqui é o típico dia risk off, tá? Que é o dia de queda, onde você tem um setor imobiliário que começa a aparecer melhor, essa parte da defesa, né, as ações de defesa e a parte de saúde aqui, né? Aqueles que ficaram pior foi o setor de tecnologia, depois de comunicação e ainda o financeiro. E aqui em relação às ações, vocês podem ver que não é que tá tudo vermelho, então tem umas coisinhas verdinhas, tem umas coisinhas vermelhinhas, tá meio misturado, com mais verde aparecendo até do que vermelho. Os bancos sofreram muito ontem, vocês viram os vermelhões aqui? Isso aqui é tudo banco, a maior parte. É que sexta-feira vai ter muito earning de banco, sabe? Aquelas empresas que divulgam os balanços, etc. Então, o pessoal meio que tá ajeitando posição, provavelmente. Então, vou voltar aqui para o nosso gráfico do SPY, que é a ETF aí do SP500, o índice americano. Então, olha que interessante, a gente tem 3 dias de candles vermelhos, tá, gente? Na verdade, agora vai ser o quarto, se hoje fechar vermelho. Mas eu tenho minhas dúvidas se realmente hoje fecha vermelho. Eu vou explicar por que isso daí, tá? Se vocês repararem, a gente não teve fechamento abaixo daquela última mínima lá. E isso aí realmente é bullish, tá? Isso aqui a gente pode ter sim uma reversão. Não fiquem achando que o mundo vai acabar hoje. Parem com esse negócio aí, porque às vezes tem fortes reversões nesses pontos e às vezes as pessoas perdem de enxergar esse tipo de coisa. Se a gente olhar ali, o MACD está querendo já dar compra no SP500, então a gente tem que ficar de olho nisso. Além disso, vamos falar um pouco de bonds. Olha a HYG aqui, tá? Vocês viram o que está acontecendo? Exatamente o que aconteceu da outra vez, que eu coloquei para vocês ali, que a gente tinha um fundo no mercado. Então a gente está vendo a mesma divergência nos bonds. Vocês lembram? Porque se vocês olharem aqui, olha lá, os bonds estão sendo comprados. Esse smart money aqui está comprando bonds, né? E o SP500 está fazendo o fundo mais baixo, que é o azulzinho. Então, o que está acontecendo aqui, né? Será que vai acontecer a mesma coisa? Será que nós vamos ter um dia bem verdão hoje? Isso é possível, tá?
Não necessariamente acontece no mesmo dia, às vezes tem um delay um pouquinho mais, né? Mas tem que ficar de olho nisso daí. Então, se por um lado o SP500 ele teve um fechamento abaixo do fechamento anterior, a HYG ela fechou mais alto, gente. O que mostra exatamente essa compra aqui do Smart Money. Da última divergência que a gente teve aqui foi exatamente isso. O Smart Money começou comprando ali 5 dias, teve esse delay do SP500 continuou caindo e depois reverteu violento na compra muito bonita que a gente viu. E teve uma outra mais tardia aqui nesse topo, mas aí foi de venda. Você vê que o Smart Money ele estava vendendo, né, aqui, porque os bonds eles são chamados Smart Money, né, e as ações, os índices aí é o Dumb Money, né, e porque eles sempre demoram, né, e no início, quem começou a venda foi sempre os bonds. Então, os bonds eles vêm sempre antes, gente, do movimento dos índices. Então, o que a gente teve antes ali foi uma divergência de venda, mesmo com o SP500 subindo. E aí, depois, isso aí se resolveu e aí o SP500 caiu mesmo, né? E os bonds continuaram dando venda. E em seguidinha depois, o MACD também deu venda, que também confirmou todo o achado ali. E mais para trás ainda também tinha outra divergência ali nos bonds, né? Então os bonds eles começaram a vender, né? Começaram com candles vermelhos, né? Então, ali a gente vê essa outra divergência aqui que mostra que os bonds estavam dando compra, mesmo com candle vermelho. E aí depois de uns 4, 5 dias o SP500 caiu e depois ele começou a subir. Então muito cuidado, o mercado já está mostrando várias divergências de compra também. Só que sempre você vê essa coisa aqui do SP500 fazendo fundos mais fundos, enquanto que a HYG começa a fazer um fundo mais alto, tem que pensar em reversão do mercado, ainda que o SP ele vá caindo, mas está no finzinho a coisa. E também tem essa aqui no meio, né, que os bônus já estavam comprados, enquanto que o SP500 estava ali de ladinho, né? E tudo isso acaba culminando num rally depois de alta. Vamos olhar agora um pouquinho o dólar, que é o DXY. O dólar ainda segue em tendência de alta, aquela pausa que ele fez ali parou. Só que tem uma coisa interessante aqui, a gente tem o MACD, que está querendo dar um sinal de venda. E se der um sinal de venda, finalmente o DXY vai achar um topo e daí nós vamos ser felizes para sempre, porque a Bolsa vai fazer o fundo de 2022 e aí o rally do final do ano. Que bom que seria assim, né? Mas talvez não seja o topo dos topos, talvez seja só alguma coisa parcial, né? E aí depois volte a cair. Aqui a real é que esses números do CPI de amanhã vão ser muito importantes. Hoje a gente tem o PPI, mas amanhã é o dia mais importante, porque vai ter o CPI. Isso aí vai mostrar se a inflação está aumentando, está caindo, como que vai ficar, porque vai determinar o futuro. E às vezes pode ser que venha um outubro totalmente de queda, ou pode ser que não, né? Ou pode ser que tudo esteja melhor e se os números vierem bons, aí o mercado sobe violentamente. E não fique brabo comigo, sentido porque você acha que isso aí não pode acontecer, porque pode, gente, porque mercado não é economia, são duas coisas diferentes, é um negócio meio estranho. Então às vezes o mercado tem um delay, ou às vezes dá uma coisa enfurecida. Antes de ter o crash ali de 1929, 1928 foi o ano que mais subiu. Então, calma, não é que está tendo crash ainda, a gente está só num bear market, que é uma coisa esperada depois que o presidente americano é eleito. Isso aí toda vez acontece a cada 4 anos. Então tem que manter muita calma nessa hora. Então, assim, tem umas coisas pegando no VIX, que daqui a pouco eu já vou falar para vocês. Mas se tudo der certo e se o MACD der uma venda aqui, aí o que acontece? A gente pode ameaçar querer fazer um topo mais alto ali no DXY e de repente a gente cai. E aí o DXY caindo, todas as moedas respiram, o mercado sobe, fica tudo melhor, o ouro sobe. Então tem que esperar para ver. E esse ponto vai ser muito importante, porque se o DXY cair, aí o SP500 vai conseguir fazer máximas, tá? E o dólar caindo, nossa, absolutamente tudo melhora. Então nós falamos dos bonds, falamos do dólar, vamos falar agora sobre o rendimento dos bonds, que é esse US 10-year aqui, tá? Esse aqui é o instrumento mais importante que a gente tem para ver se você acredita que vai ter um crash. Por quê? Porque os 10 anos, eles sempre fazem um rally absurdo e surreal que ninguém acredita antes de crash. E não é coisa de, sei lá,
0,5%, 1%. Não, gente, é 2, 3, 5, 10%, 20%. É uma coisa tão absurda que as pessoas ficam tão assustadas. Mas aí isso aí vai ter que ir em consonância junto com o VIX. Porque aí sim, daí eu até acredito que tenha crash, entendeu? Mas antes da gente ver isso aí tem muito chão ainda, né? Quando foi nas antigas guerras, os 10 anos aí dos Estados Unidos, eles faziam picos absurdos de 15%, tá, gente? Então, você vê, e eu não tô falando em termos percentuais de um dia por outro, não. Eu tô falando do negócio que tá agora aqui em 3%, ele vai para 15%. Então é 1 milhão de porcento aí, sei lá quantos por cento é, entendeu? Mas é muita coisa. O que parece é que o MACD também aqui está querendo dar essa venda e talvez esses 10 anos venham fazer aqui um topo duplo. E se fizer esse topo duplo vai ser ótimo, porque esses 10 anos eles têm que cair um pouco para as pessoas verem que a gente não está tendo aquelas spikes, aqueles rallies horrorosos que acontecem quando tem crash. Então agora inverteu, porque sempre é assim, ó. Quando os 10 anos sobem, o mercado melhora. Quando os 10 anos caem, o mercado piora. Só que porque agora subiu demais, ele inverte. Se sobe, todo mundo fica com medo de crash. Então aí o mercado cai, né? Então tem essas peculiaridades desse mercado que eu chamo de mercado de guerra, que é por isso que muita gente não entende o que está acontecendo, né? Interessante é que os rendimentos aqui, eles têm tudo a ver com os bonds, tanto que são os rendimentos, né? Os yields aqui dos bonds, né? Que são os títulos públicos americanos. O problema é se esse MACD aqui que já deu venda, ele faz um sinal de compra. Aí ferrou, tá, gente? Porque aí nós vamos ver umas espículas muito fortes aqui nesses 10 anos e pode assustar muita gente. Se esses 10 anos caírem, o mercado sobe e aí vai ser bom. Se não, aí ferrou. Vamos dar uma olhadinha aqui no ouro, porque o ouro tem umas coisas importantes aqui. Então, nos últimos capítulos, eu cheguei a mencionar para vocês, né, que a gente estava com esse sinal de compra aqui do MACD do ouro, né, que é importante, porque sugeria que a gente poderia ter uma recuperação, né? Então, esse tipo de sinal aqui é um sinal que tem que tomar muito cuidado e, de preferência, não entrar fazendo short de cabeça no ouro, porque isso daqui, se pega o ouro, ele pode ter, sim, um rally mais significativo. Principalmente se a gente entrar em mercado risk-on, porque é gozado isso que o ouro, ele sempre foi um mecanismo risk-off, nunca risk-on. Ou seja, quando o mercado caía absurdo, aí que o ouro subia, e vice-versa. Só que agora, com esse mercado maluco, ele tá que nem fosse uma ação qualquer, né? Então é difícil você defender a tua riqueza comprando ouro quando tudo cai até o ouro, né? Então, se a gente olhar no passado aqui, quando o MACD deu compra, olha o rallyzinho legal aí que fez no SP500. E a gente vê ali sempre o MACD dando compra e sempre rallies ali, ainda que momentâneos, do SP500, que é esse azul. Então, o que acontece aqui é que o SP500, ele está fazendo o teste ali daquele fundo anterior, para ver se o fundo anterior é real e nós temos o fundo do ano, ou não, ou a gente vai perder as mínimas e vai ser aquele Deus nos acuda. Esse outro índice aqui também é bem interessante, ouro em relação ao SPY. Vocês vejam que tem uma barra aqui, essa razão, né? Aqui, se acontecer uma venda nesse sinal aqui do MACD, a gente vai ver um rally do mercado, porque esse aqui é um indicador de fundo, né? Repara aqui no que aconteceu no passado. Toda vez que deu esse sinal de venda, o mercado ele saiu de risk-off e entrou em risk-on. E isso significa que as pessoas estão tirando dinheiro do ouro e estão colocando no índice, estão comprando ações, estão voltando para a Bolsa de Valores. Olha que legal, esses rallies todos aí demonstrados. Então, se der venda aqui nesse MACD, pode ser que nós tenhamos um rally aí, e por que não? E se a gente olhar agora o gráfico semanal do SPY, a gente vai dar uma olhada aqui que fez esse candle de reversão, né? Então, nós temos um martelão aqui nesse fundo. Só que como todo candle, né, para ele realmente ser um martelo de reversão e a gente ter um fundo, ele precisa ser confirmado, tá? E como é que vai ser confirmado? Com o fechamento do candle dessa semana, mega verdão. É assim que confirma. Só que o candle da semana não fecha hoje, que é quarta-feira. O candle semanal ele vai fechar na sexta. Então nós temos até sexta para transformar esse negócio vermelho aqui num negócio verde. Aí sim confirmaria mesmo essa reversão semanal.
E é interessante aqui que o MACD no semanal, ele já está querendo fazer um fundinho mais alto aqui, né? Em relação a essas linhas aqui, azul e amarela, que chama PPO, né? Porque o que dá para ver aqui você vê que nós temos um fundo mais baixo ali no SP500 e aqui em relação ao MACD, ele está mais alto. Então, com esse MACD mostrando esse fundo mais alto, isso aqui sugere que possa estar um fundo de verdade aqui nessa semana. Pode ser que essa semana comece uma semana de alta. Então, a gente viu divergência altista no semanal do SP500, nós vimos divergência altista na HYG. Vamos agora para o medo, o índice de volatilidade e medo, chamado VIX. Bom, agora o VIX está tipo Star Trek aqui, gente. Ele está onde ele nunca foi, tá? É um lance, assim, bem assustador, tá? Então, o problema é que a gente já teve um fechamento do VIX ali acima dessa linha vermelha. Isso daqui é portão do inferno, Hell's Gate, entendeu? É muito complicado isso daí. Porque quando tá o VIX acima de 30, ele dá compra, gente. E aí a gente vê movimentos horríveis, coisas que podem simular um crash mesmo, tá? Nós estamos no ponto da morte. Então, das outras vezes que a gente teve aqui, a gente sempre bateu nessa linha aí e voltou, bateu e voltou, bateu e voltou. Essa é a primeira vez que a gente está passando a linha e com fechamento acima dessa linha. Então, realmente pode desencadear um pânico muito grande no mercado, ainda que a gente tenha um monte de divergência altista. O mais interessante, gente, é que tudo isso aí está acontecendo antes do CPI. É por isso que eu tô achando que numa dessas a gente vê uma coisa muito boa. Porque antes desses dados aí, o que acontece no mercado? Ele faz um movimento inverso. Então, se a gente fosse, cair, né? O negócio tinha que subir enlouquecidamente para daí a gente ter um crash violento. Só que o que está acontecendo? O mercado está caindo, né? Então, vai ser muito interessante ver o resultado aí dos números de amanhã, tá? Hoje já começa importante, que tem o PPI, mas amanhã é o mais importante de todos, que é o CPI. Então, o que pode acontecer, gente, é sair os números do CPI e o mercado ele fazer movimentos que as pessoas não estão imaginando que vai acontecer. E o mais interessante é se a gente está fazendo uma capitulação aqui, né? Ou seja, se realmente esse é o fundo dos fundos, né? Porque se a gente reverter o VIX aqui, como a gente fez das outras vezes, esse aqui é o fundo, e é o fundaço do ano, né? Mas se não, meu Deus, aí vai ser um horror, porque aí esse mercado vai cair forte e violento, e aí a gente vai ter que aguentar até o final de outubro mesmo, com esse mercado ruim para dedéu. E a pergunta que vai ficar aqui é, será que a gente tem uma bandeira de alta? Porque se a gente tem uma bandeira de alta, esse mercado vem abaixo e a gente vai continuar o mercado bear e cai mais 20%, 15%, 20% por aí, né? E vai ser um horror. Mas, por outro lado, se o VIX se acalmar e não ficar muito nervoso, a gente tem uma alta possibilidade disso aqui ser um topo duplo. E se for um topo duplo, nossa, aí o mercado sossega, nós temos umas ações que vão subir, e aí tudo fica bem e vivemos felizes para sempre até ter o próximo crash, né? Então, gente, esse mercado não vai se mexer até sair esses números do CPI, vai ser tudo uma enrolação de marca maior. Então, na melhor das hipóteses, a gente tem um topo duplo aqui nesse VIX, e aí ele vai, até pode dar umas spike para cima de levinho, mas ele vai indo para baixo depois, e aí vocês vão ver o mercado subindo, e isso na melhor das hipóteses. Agora, só que na pior das hipóteses, isso aqui é uma bandeira de alta. E aí o VIX, ele vai fazer um disparo violento para cima. E se ele continuar acima da linha vermelha aqui, acima desses 31, daí ferrou, gente. Porque esse mercado, ainda que o índice suba, é fake, porque ele vai cair com uma violência absurda. Então, olho no VIX, porque o VIX vai ser muito importante. E o que mais me preocupa agora é porque, assim, existe uma correlação de outros VIX. Por exemplo, na China, o VIX tá maluco, gente. Tá uma coisa surreal. E tá subindo muito absurdamente pior do que aqui. Aqui praticamente não tá subindo nada perto da China. E aí fica a minha pergunta, será que o que tá acontecendo aqui conosco não é o que já tá acontecendo lá na China? E aí vai tudo cair absurdamente? Nosso Deus. A outra coisa é que as pessoas parece que estão se acostumando com esse mercado mais ou menos aqui. E agora
as puts começaram a ficar barata e eu praticamente não gostei disso. Porque as puts ficando baratas significa que as pessoas estão começando a ficar, pra que comprar put, entendeu? E aí é muito ruim, porque normalmente quando começa isso, aí é que o mercado ele vem abaixo. Então a gente sempre tem que ajeitar essa parte de opções, né? Quando a gente tem um negócio muito barato, tá? Então agora tá barato para comprar put, para se defender mesmo do pior, que talvez venha um pior por aí. Ou se você não manja nada de opção e tá só operando futuros aí na prop firm e tudo mais, tá bom, então espera passar essa confusão toda aí, porque vai ser um dia muito complicado amanhã. Amanhã eu acho que não vai dar nem para fazer trade, de tão complexo que vai ser o dia. Porque dependendo do número que vier esse CPI, as pessoas vão jogar as ações desesperadamente como se não houvesse amanhã, o que é uma grande besteira, né? Mas, enfim, é o que vai acontecer provavelmente, né? Porque as pessoas estão tão com medo. Imagina, gente, teve crise, teve negócio de coronavírus, entendeu? Teve negócio de confusão pelo mundo inteiro, pessoas se batendo, pessoas, um negócio de máscara. Pelo amor de Deus, entendeu? Dá uma folga aí. As pessoas têm que viver, não ficar nesse medo extremo aí que parece ser uma coisa planejada, porque não é possível essa orquestração aí, é um negócio absurdo. Mas poxa, gente, não tem condição. O Biden falou que vai acabar com as reservas de óleo dos Estados Unidos. Daqui a pouco, quem vai virar Estados Unidos vai ser o Brasil, sinceramente, porque aquele país lá ele foi abençoado com as reservas de óleo dele e das outras coisas também que tem no país, mas principalmente por causa do óleo de alta qualidade. O que vai acontecer? O Biden está fazendo essa confusão toda de vendendo todo o óleo que eles têm para reserva. Daqui a pouco ninguém mais voa de avião, ninguém mais anda de carro, ninguém mais tem nada. Vai ficar tudo que nem na França, aquelas filas enormes e absurdas, porque está todo mundo indo para esse negócio de energia verde aí que não funciona e que precisa óleo. Então, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Mas o mundo está muito estranho e até a coisa voltar ao normal eu acho que demora ainda. Então, em resumo aqui, o que nós temos? A gente tem várias divergências altistas, não é uma, são várias. Mas o problema é que o fundamento está falando mais alto. E sempre que o fundamento fala mais alto do que o técnico, aí é complicado de operar o mercado, porque aquele gráfico que você está vendo, aquele candle que você acha que está vendo, ele não existe. E aí há simplesmente uma reversão absurda do mercado, mesmo com você estando nas melhores condições normais de temperatura e pressão para fazer trade. Resumo, tem que esperar pelos números do CPI agora, amanhã, na quinta-feira. Porque se os números vierem bons do CPI e a gente com esse monte de divergência altista que tem, esse mercado engrena e vai ser muito bonito. Mas se os números vierem horrorosos, desculpa, mas todas essas divergências altistas vão morrer, gente. E aí a gente vai para as mínimas e vai testar e vai ser uma choradeira e aí tem que aguentar outubro até o final. E tudo isso tá pegando por causa dessa midterm election aqui, tá? Então, sempre que tem essa eleição aí dos Estados Unidos, tipo, que nem tem aqui do Bolsonaro para ser reeleito, tá? Lá nos Estados Unidos tem um negócio que acontece que já fazem mais de 50 anos, gente, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente tem rally do final do ano, começando em outubro. Só que não é agora no comecinho de outubro, normalmente é no fim de outubro, depois da terceira semana, tá? Então, a gente não sabe em que ponto isso aqui possa vir a acontecer, mas tem, né? Então, tem que ficar de olho. Então, esse é o momento talvez perfeito para a gente comprar Bitcoin. Talvez seja esse aqui o momento perfeito para a gente comprar ações, índices. Mas dependendo dos números que vierem ali de inflação e de tudo mais, né? Aí, misericórdia, aí nós vamos ver umas mínimas terríveis, que na verdade vai ser muito bom, porque como vai ter o rally do final do ano, esse vai ser o momento perfeito para compra. Só tem que ter paciência. Então, historicamente, sempre teve rally no começo de novembro e sempre teve rally no começo de dezembro. E por que não ter agora, né? Não é para pensar que agora é diferente, né? Porque tem até livro que já escreveram sobre isso que eu mostrei no último Market News. Se você não assistiu, assista isso daí. Porque, cara, o mercado é igual. Ele sempre já passou por todas as coisas. Não tem nada de novo aqui que a gente está vendo agora. Talvez uma magnitude muito grande que a gente nunca viu. Mas todas essas coisas já aconteceram no passado. Agora tem que só aguentar, porque nessas últimas semanas de outubro a gente pode ter um ralizão de queda também, como tem aqui historicamente, né? E esperar que no finalzinho de outubro tudo dê certo. E é legal que esse rally ele deve coincidir
com a vinda dos earnings, né? Porque tem várias empresas que vão divulgar os seus balanços. Então, deve ser mais ou menos por ali, vai ter umas surpresas boas. Mas agora eu tenho que falar um lance para vocês, tá? Imagina que os números do PPI vieram ruins, tá? Imagina que a gente fez um crashzinho no início, só que de repente a gente começa a subir, só que os números mega ruins, tá? Subir. Gente, isso é armadilha. Muito cuidado. Ainda que esse negócio dure 1 ou 2 dias, é porque a gente vai cair violentamente. E é aquilo que eu falei para vocês, né? O Smart Money, ele sempre tem que fazer um movimento contrário antes do movimento mais forte. Não tem por que fazer venda quando tá lá no fundão. Não. Você tem que subir. Aí pegar stop de todo mundo, e aí quando ficar na pedra, aí eles vêm e vendem tudo até cair até o infinito quase, né? Então é mais ou menos assim. Então, se a gente tiver números ruins, daí o que vai acontecer é exatamente isso, né? A gente vai fazer novas mínimas, tá? E aí vai ficar muito complicado até o final de outubro. Mas o legal é que deve melhorar isso daí quando for ali começo de novembro, tá? Como historicamente sempre teve. E se a gente não conhece a história, a gente vai estar condenado a repeti-la. Não pode entrar em pânico. Quem fica em pânico não faz dinheiro. Vejam o outro Market News, onde eu falei do blackout que acontece agora em outubro, porque ele é real, tá? E ele vai acontecer e fica lá até 28 de outubro. Outubro é mês de crashes passado. Tudo que é crash sempre aconteceu em outubro. Então, abram os olhos. A gente vai ter uns rallies de alta, mas é um mês ruim, tá? Muito obrigada pela sendo dispensada. Até uma próxima oportunidade.